Observem que nós falamos que na jornada cristã, como é que diz aí? Olha o texto, vamos lá. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Isso. O diabo, a carne e o mundo. Isso. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Muito bem. Então, o que o cristão deve entender? De imediato, não há um dualismo. Nós já falamos isso aqui. Não há uma briga entre Deus e o diabo. Porque o diabo não é páreo para quem? Para com Deus. É por isso que a crença judaica, nós vamos falar isso daqui a pouco, é diferente da nossa. Só que nós também sabemos que não há uma briga entre Deus e o diabo. Ora, nós sabemos que Deus não criou o diabo. Deus criou um ser angelical, perfeito, e que esse ser desobedeceu a palavra de Deus, contrariou a Deus. Então, ele se torna esse inimigo contra Deus. Mas como o diabo não é páreo para com Deus, ele luta para acabar o trabalho que Cristo fez em nós. É simplesmente isso. Você não precisa de debate de podcast, você não precisa de cultura judaica, você não precisa, isso aqui é se você crê no que a Bíblia está dizendo. Convide aí, nós vamos falar sobre Ezequiel 28, que é muito debatido, nós vamos falar sobre o diabo, a existência dele. Então convide aquela pessoa. Veja que o pastor Luiz, ele está dizendo que nós temos 3 inimigos. Quais são os 3 inimigos? A carne, o diabo e o mundo. Já falamos aqui que 2 estão do lado de fora. Quem é que está do lado de fora? O diabo e o mundo. E aí quem é que está do lado de dentro? Esse do lado de dentro, ele é perigoso, porque Tiago 1,14 diz: cada um é tentado pelo seu próprio pecado, quando engodado pela sua própria cobiça. Ou seja, ainda que nós sejamos novas criaturas, mas há dentro de nós essa natureza que ela é sufocada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você aceita Cristo, você tinha uma natureza carnal pecaminosa antes de aceitar a Cristo. Aceitou a Cristo, é implantada uma nova natureza, que ela vem de cima, é a natureza espiritual. E quando esta natureza entra, ela sufoca a natureza carnal, que aí Paulo vai dizer que há um duelo entre o quê? A carne e o espírito. E para você não cumprir os desejos da carne, quem é que tem que estar dentro de você? O Espírito Santo. Ou seja, ela não tem influência, mas ela está lá dentro. E se você não vigiar, ela volta a agir. Deu para entender agora? Então, o diabo, ele é consciente disso. Ele sabe da minha fragilidade, da sua fragilidade, e ele se vale dessa minha fraqueza humana para me levar ao pecado, para me levar à queda. E aqui eu quero dizer para vocês, além desses 3, vamos lá bem forte, qual é o primeiro? O diabo, a carne e o mundo. Só um que é interno. O diabo se vale do mundo com os seus prazeres e também da fragilidade da carne para nos levar à queda. Ou seja, de toda forma, quem é o pivô para tentar acabar o bom trabalho de Cristo em nós, quem é? É o diabo. É por isso que lá em Efésios 4:27, bem curtinho, como é que diz? Não deis lugar ao diabo. Olhe para mim aqui, não vá com historinha de A ou de B, de teólogo esse ou aquele, de liberalismo. Vá para a Bíblia. Não deis lugar ao diabo. E se isso não fosse tão sério, se isso não fosse tão verdadeiro, o apóstolo São Paulo não teria dito para nós, em 2 Coríntios 2:11, veja bem aí, não ignoreis os seus desígnios. Olha isso. As estratégias, as tramas, os ardis de Satanás. Vamos lá. 2:11. Porque não ignoramos os seus ardis. Está vendo? Olha, Paulo está dizendo, nós não podemos ignorar os métodos, as táticas de Satanás. Então, se esse inimigo não fosse assim, por que então Paulo, ele foi falar para nós termos cuidado com esse inimigo? Então, ele se vale da nossa natureza carnal
ele se vale do mundo para nos levar à queda. E assim ele busca atrapalhar a boa obra que Cristo começou em nós. Agora, lá em Filipenses 1,6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em nós, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, quem está em Cristo e quem fica em Cristo, enfrentando os reveses, as vicissitudes, as contrariedades, jamais cairão, porque o Senhor Deus te dará força, o Senhor Deus te dará autoridade, o Senhor Deus te dará poder para vencer quem? O diabo, o inimigo. Lá em Efésios 6,10, fortalecei-vos no e na força do seu. Então, é você se fortalecer em Deus, é você se fortalecer em Cristo. E só para os irmãos terem uma ideia,